Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube para o estudo acadêmico da Bíblia. Hoje vamos aprender por que católicos e protestantes têm Bíblias diferentes. Se o Antigo Testamento levou mais ou menos 1000 anos para chegar ao que é hoje, e como já falamos, foram muitos autores, a maioria deles são anônimos, a gente não sabe quem escreveu a maioria dos textos. A gente conhece um ou outro, e às vezes a gente nem sabe se foi ele mesmo que escreveu. A grande maioria dos autores são anônimos. Agora, vamos entender, então. São dois Antigos Testamentos. Isso é uma coisa muito curiosa. Por quê? Porque os judeus usam aquilo que a gente chama Bíblia hebraica. É o Antigo Testamento escrito em hebraico. Mas estes livros foram traduzidos para o grego. E aí o que aconteceu? Este Antigo Testamento em hebraico, que tem 3 partes, a primeira parte é a chamada Torá, mais ou menos que a gente traduz como lei, o conceito não é muito preciso, mas como normalmente a gente traduz, é o nosso Pentateuco, né? Torá. A segunda parte, essa palavra aqui, Neviim, quer dizer profetas, aqui estão os profetas. A terceira parte, essa palavra aqui, Ketuvim, que significam os escritos, Jó, Salmos, Provérbios. A Bíblia hebraica é formada por 3 partes, Torá, Nevim, Ketuvim, mas para abreviar, os judeus usam esta palavra aqui, ó, Tanakh, né? Torá, Nevim, Ketuvim, está vendo essas letras que estão aqui em negrito? Para se referir a este livro, eles chamam Tanakh. De novo, você vai encontrar alguma vez aí em algum livro, em algum site da internet que os judeus leem a Tanakh. O que é a Tanakh? É o Antigo Testamento hebraico, Torá, Neviim, Ketuvim. Estes livros, como eu estava dizendo, foram traduzidos para o grego. Só que os tradutores não só traduziram, mas também escreveram livros novos. E é aquilo que a gente chama a Bíblia grega. Então, o Antigo Testamento hebraico e o Antigo Testamento grego. Que, além dos livros que já estavam na Bíblia hebraica, acrescentaram novos. E daqui a pouquinho nós vamos falar deles. A Bíblia grega, o Antigo Testamento grego, é chamado também de 70, ou Septuaginta, ou, em algarismos romanos, aqui LXX. Por que 70? Existe uma lenda que diz que 72 tradutores, em 72 gabinetes, vamos dizer assim, em 72 dias, fizeram 72 traduções iguais dos mesmos livros. Mas isso é só uma lenda. E uma coisa importante aqui, né? Para simplificar, em vez de falar de 72, nós falamos 70. Então, é só para dar um desconto, para ficar mais fácil de falar. Então, nós vamos escutar, e em algum momento nós vamos dizer, na Bíblia hebraica estava assim, na Septuaginta, ou na Bíblia grega, 70 estava de outro jeito. Como eu falei, não se contentaram em fazer tradução. Também fizeram algumas mudanças e acrescentaram livros novos. Daqui a pouquinho nós vamos falar deles. Mas vamos lá, então. A Bíblia hebraica e a Bíblia grega, o Antigo Testamento que a gente conhece hoje, né? Além da língua, tem outras diferenças, porque os tradutores acrescentaram livros novos.
E esta diferença entre a Bíblia hebraica e a Bíblia grega está na base da diferença entre a Bíblia dos católicos e a Bíblia dos protestantes. Por quê? Porque os protestantes, começando por Lutero, adotou como Antigo Testamento somente os livros da Bíblia hebraica. E a tradição católica assumiu para o Antigo Testamento os livros da Bíblia hebraica e mais alguns livros da Bíblia grega. Então, quando católico e evangélico, católico e protestante, começa a discutir Bíblia, de vez em quando eu escuto umas bobagens, porque aí os evangélicos vão dizer assim: vocês católicos inventaram livros, aumentaram livros. E os católicos vão dizer: não, vocês evangélicos cortaram livros. E isso é o discurso de bobagem, tanto de um lado, tanto do outro. Tanto católico que fala essas coisas para evangélico, tanto evangélico que fala essas coisas para católico, está falando bobagem. É conversa de quem está falando sobre o que não entende. Porque, na verdade, não foram nem os católicos que aumentaram, nem os evangélicos que cortaram. Na verdade, são tradições textuais diferentes. Os livros já existiam. Os protestantes, começando por Lutero, fizeram uma opção por um cânon, por um conjunto de livros, por uma série de razões, e a tradição católica, por uma série de razões, assumiu não só os livros da Bíblia hebraica, mas também alguns da Bíblia grega. Por que eu digo alguns? Porque também na Bíblia grega tem vários livros que não estão na Bíblia dos católicos. Por exemplo, o 4º livro de Esdras está na Bíblia grega, mas não está na Bíblia dos católicos. O 3º e o 4º livros de Macabeus, na Bíblia grega, são 4 livros de Macabeus. Na Bíblia dos católicos são 2. Quer dizer, também, 3º e 4º livro de Macabeus também não entrou para a Bíblia dos católicos. E aqui é uma coisa importante a gente entender, que essas opções se encaixam numa grande discussão sobre quais são os livros canônicos. É uma discussão que ainda não terminou. Porque se nós pegarmos, por exemplo, os livros da Bíblia dos ortodoxos, eles vão ter livros que estão lá e que nós católicos não temos na nossa. Então, são várias tradições, vários cânones, vamos dizer assim, várias tradições sobre os livros da Bíblia, e, por uma série de razões, católicos fizeram uma opção, protestantes fizeram outra, ortodoxos fizeram outra. Não foram os católicos que inventaram, nem os protestantes que cortaram, apenas opções optaram por tradições bem mais antigas que já existiam antes até mesmo da divisão da Igreja Católica. Pois muito bem, mas o que é importante de tudo isso? Né? A Bíblia não católica tem somente os livros da Bíblia hebraica. E a Bíblia católica, para ficar só nessas duas, tem alguns livros da Bíblia grega. E há, então, aqui que tem aquela perguntinha, né? Alguém aí sabe me dizer assim, sem consultar nada, quais são os livros que estão na Bíblia dos católicos e não estão na Bíblia dos protestantes? A Bíblia dos católicos tem 7 livros completos, a mais do que a Bíblia dos protestantes, né? Quais são eles aí, ó? Bestim, Baruch, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus. E, além desses, mais alguns pedaços
nos livros de Esther e de Daniel. Quer dizer, além de nós termos 7 livros completos a mais do que os protestantes, também o livro de Esther e o livro de Daniel, na nossa Bíblia, são maiores do que na Bíblia dos protestantes. É só você pegar o sumário e ver se a Bíblia que você tem na mão é Bíblia de Bestim. A Bíblia católica é Bíblia de Bestim. A Bíblia não católica não é Bíblia de Bestim. O que significa isso? A Bíblia católica tem aqueles livros lá. O que é Bestim? A Bíblia católica é a Bíblia de Bestim. Baruch, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, Macabeu. E se a Bíblia que você tem na mão tiver esses livros, é Bíblia de Bestim, é Bíblia de católico. Se não tiver, não é Bíblia de católico. Mas, aqui vem uma coisa importante, não tem nenhum problema ler a Bíblia dos protestantes. No Brasil, a Bíblia protestante mais famosa, mais divulgada, é a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é uma excelente tradução. As Bíblias dos protestantes são muito boas, com exceção da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que tem alguns problemas. Vamos tirar as Bíblias dos Testemunhos de Jeová, mas todas as outras são traduções muito boas, e não teríamos nenhum problema em ler essa Bíblia, não teria nenhum problema em rezar com essa Bíblia, em proclamar os textos dessas Bíblias na missa. Não tem nenhum problema, são traduções muito boas. Apenas não pertencem à tradição católica. Então, para quem é catequista aí, muitas vezes acontece isso. Vem lá a criança que tem uma Bíblia que não é católica. Fique tranquilo, não tem problema nenhum. A tradução vai ser muito boa. Apenas toma cuidado, ver se é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, porque tem alguns problemas. Mas, se for a João Ferreira de Almeida, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, em várias versões, Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida e Fiel, Nova Almeida Atualizada, qualquer uma, vai ser uma Bíblia muito boa. Não temos nenhum problema em ler essa Bíblia. Só não vai ter os livros de Bestim. Mas por que a gente não usa? Como eu falei, porque é outra tradição eclesial, mas não tem nenhum defeito na tradução de João Ferreira de Almeida. Se você gostou da aula de hoje, inscreva-se no canal, deixe o seu like e marque o sininho para receber notificações. Até a próxima!